Olá, terráqueos! Espero que vocês estejam ótimos. Galera, é o seguinte, vamos continuar aqui a segunda parte do livro Antifrágil. Dessa vez eu finalizei a obra e eu gostaria de tratar mais alguns pontos, cara, que assim, como eu havia comentado no último livro, essa obra ela perpassa por diversos temas distintos, né? Desde medicina, mercados, condições dos sistemas orgânicos, e isso nos traz alguns pontos, algumas heurísticas levantadas por essa obra que de fato nos fazem pensar, né? Nos trazem algumas reflexões bastante curiosas que são distintas entre si, tá? Mas aplicáveis a diversos pontos, né, que comunicam entre si. Sem mais filosofias, eu gostaria de tratar um ponto aqui. O primeiro, né, que eu até fiz uma escrita ali sobre o que eu li, que é o esforço, o estressor com uma mola propulsora da construção do conhecimento, né? Então, algo que ele diz que não existe construção, a aquisição de conhecimento, o refinamento do caráter sem um esforço, sem uma condição de estresse, né? Então, algo que é um pouco até genético, né? Ele fala de algumas ponderações, que a nossa carga informativa, aí já está tratando ali um pouco mais de biologia da evolução, né? Da nossa genética. A nossa própria carga genética, a informação que tem nos nossos genes, ela sempre vem de algo que foi condicionado a diversas exposições de desordem da natureza, né? O ser humano teve que sobreviver em diversas condições do homem coletor, do homem da caverna, da situação presa e predador, né? E dentre essas lógicas, dessas evoluções, o nosso genes passou por mutações e adquiriu em si uma carga informativa a qual foi passando, no caso ali, de gerações a gerações. E isso nos faz pensar que a própria desordem em si, a própria volatilidade, a exposição do ser humano dentro de um contexto de construção de conhecimento, de formação do próprio intelecto, ela nos traduz numa condição de desordem, né, de estresse, porque foi assim que o homem coletor trouxe, né, no caso, evoluiu dentro das condições humanas, tá? E isso você pode ver que eu já tratei ali, né, de algo histórico, de algo biológico, que é perpassado durante a obra do Taleb. Uma das ponderações que ele fala, como ele faz uma generalização, e isso é um ponto que eu gostaria de dizer, né, que isso, generalizações, a gente tem um pouco de complexidade, né, e também é um pouco arriscado fazer generalizações, mas os sistemas complexos em si, eles, por serem complexos, eles trazem um fato, né, que é um princípio, de que o sistema complexo em si, ele tem condicionantes, né, de diversos eventos que vêm a ocorrer por ser complexo. Exemplos de sistemas complexos: a própria economia, o próprio mercado, o nosso organismo, que tem de distintos elementos dentro de um conjunto, podemos imaginar dessa forma, que nos faz pensar que a partir do momento que a gente está exposto, né, numa condição a qual o nosso sistema orgânico, ou a nossa economia, ou um sistema que de fato ali seja complexo, dentre outras realidades, ele está sujeito a diversos eventos, né? E muitos desses eventos, a exemplo da economia, são eventos imprevisíveis, o que eles chamam de cisnes negros, né? Cisnes negros, eles vêm a ocorrer, né? Porque toda aquela condição que as pessoas têm de tentar fazer muitas previsões, até da própria vida, da própria economia, normalmente elas sucumbem ao erro, porque é inerente a qualquer tipo de sistema mais complexo o fato de ter eventos que não são previsíveis, né? A própria imprevisibilidade da condição de um sistema orgânico. Isso é um ponto bastante curioso, porque aí vem, né, como é que a gente consegue trazer, como eu havia comentado, né, a antifragilidade numa condição a qual se sucumbe, né, a qual cresce, na verdade, cresce no ponto de um estressor, né, no caso ali do impacto, da volatilidade. Quando nós temos um mercado a qual se passa por diversos danos e diversas intervenções,
a exemplo que ele se trata de um termo chamado iatrogenias, né, uma intervenção a fim de sucumbir um dano, um impacto de imediato ali. Essas iatrogenias, elas condicionam um impacto devastador futuro, né, ainda que venha com uma medicação, uma intervenção ali de imediato. A exemplo da própria medicação, né, já adiantando, uma dor de cabeça, uma condição leve ali que o ser humano tem, quando ele vem, ele sucumbe, ele precisa ali ter uma intervenção de imediato, que por si só vem para sanar uma dor específica, né? Isso vem a ocorrer e pode vir a ocorrer, né, a danos imprevisíveis que não são ali pensados naquele momento, futuros, né? O próprio uso de algumas medicações como que eu não vou citar, né, por causa da própria plataforma, mas muitos medicamentos para dor de cabeça e dentre outros, isso pode vir a ter impactos maiores, né, impactos futuros que venham a ocorrer, né, que não são planejados, às vezes nem são pensados em decorrência de uma própria desinformação, uma falta de consciência mesmo, né? E existe uma condição do próprio organismo chamado hormese, né, salvo não me engano, hormese, que trata o organismo como um próprio purificador de alguns estressores, de algumas dores, né, ou de algumas doenças, no caso, que elevam a condição do próprio organismo. Ele faz generalizações? Não, tá? Existem condições e condições, não são todas, há algumas intervenções que são necessárias. Até uma questão que eu achei muito interessante, que ele fala, né, um ponto muito direto, de que existem duas distintas práticas dentro da saúde, né? Sempre houve os cirurgiões e os médicos, inclusive eram profissões distintas em todo o período da humanidade. Era mais recente, né, no caso dessa condição, dessa divisão, dessa unificação, na verdade. O cirurgião foi sempre aquele profissional prático que fazia a intervenção emergencial, que é o que ele defende, né? Quando a condição ali que não tem, que precisa de uma intervenção de imediato, né, em questão de vida ou morte, a gente precisa de uma intervenção imediatista. Quando ele fala dessas intervenções pequenas, né, que muitas vezes elas vêm para sanar um dano pequeno, esses danos pequenos, muitas vezes, o nosso próprio organismo já direciona o que pode ser uma privação de sono, um estresse contínuo, que por vezes, ele não faz generalizações, não são todos, tá? A gente consegue nos recuperar, não tratando o sintoma em si, mas por fim a causa que leva essa condição. Isso já entrando na medicina, ele é um médico oncológico, né? Ele tem esses pontos aqui também. Além de trabalhar no mercado financeiro, vocês vão ver que esse vídeo, inclusive, estou falando de temas muito variados, mas o livro é bem isso, né? A obra trata bem essa mistura aí de temas, né? Um pouco de uma heurística, né? De um princípio que tem ali da antifragilidade, que está composto nesses sistemas aí que a gente tem tratado, tá? Um ponto que eu acho curioso, né? Isso eu reforço, é a condição de assumir riscos em prol de uma melhor execução de um projeto. O que ele fala isso? Até uma legislação, Hammurabi, se não me engano, lá da Babilônia, foi uma das primeiras constituições, né, que foram formadas das grandes civilizações, falava que basicamente se um construtor ele constrói uma casa e a casa cai em cima, no caso ali do proprietário, o construtor perde a vida, né? Então assim, é um pouco dente por dente, olho por olho. É basicamente colocar na reta todo aquele projeto que foi executado. Ou seja, o que tem ali, qual o conhecimento ancestral que tem ali nessa primeira civilização, né, que instituiu essa legislação? Um pouco daquilo que, se você assume risco, né, se você entra no avião a qual o piloto está pilotando, o piloto põe a vida dele em risco também. Então a gente tem uma condição de que a pessoa que está à frente, ela assume o risco. Se o piloto tivesse na casa dele lá, numa automação, num teletrabalho, pilotando um avião em outro lugar, possivelmente a condição do risco assumido seria outra, e até o recurso, a sobrecompensação do recurso por não ter um risco seria menor, tá? Então a dedicação seria diferente. Por isso que a gente tem um pouco disso, de que quando há riscos inerentes à condição de um projeto, a lógica é de que a pessoa realmente se entregue mais, né? Há uma sobrecompensação de energia, de recursos, de tempo, de
de dedicação, de esforço na execução em si daquele projeto. Então, o que a gente tem aqui, como eu disse, né, é uma lógica do livro em si. Ele fala da construção da própria erudição, fala um pouco sobre os cisnes negros, que são esses eventos aleatórios que são inerentes a qualquer tipo de sistema complexo. Fala também dos estressores, fala também de nutrição, né, que já é um tema muito maluco, dos danos que são causados pelo excesso de açúcares que a gente vivencia, né, dessas facilidades do supermercado, que nos condiciona a uma nutrição que não é tão saudável, né, que vai um pouco contra a nossa própria ancestralidade. Então, assim, é um maluco esse cara, possivelmente elogiado por muita gente também, porque ele cita muitos autores, principalmente economistas, que tentam fazer previsões de tudo e sempre erram, né, e eu imagino que sempre erram sim, porque a economia passa por diversos eventos desses negros que sempre vão ocorrer, né? Então, mostrando também que o sistema financeiro ele é fragilista por si só, porque a cada dano dificilmente ele se recupera, mas que a economia em si ela procura ser antifrágil porque é uma condição da economia, quando não há grandes intervenções, ela se recupera mais forte, né? Ela se reinventa. Então, alguns pontos aqui que acho muito curioso, né? Até um pouco do empirismo, quando ele fala que aqueles que executam por si só, que têm a prática aliada por si, que vão na tentativa e erro, que buscam conhecimento pela prática, pelo esforço por errar e aquele contínuo aprimoramento, que é algo ancestral mesmo do ser humano, uma condição congênita, né, do humano, ele costuma a ter um domínio maior daquele que vive na teoria, né, que faz os esforços somente na teoria, procurando as bases epistemológicas da construção de um conhecimento, mas por vezes é o que eles chamam de ensinar os pássaros a voarem, né, a voar, buscar entender como é que o pássaro voa. O pássaro simplesmente voa, ele voa por si só, ele voa pela natureza dele. O ser humano que quer tentar ensinar um pássaro a voar é um pouco contra-intuitivo, porque ele não tem essa prática, né? Basicamente tem essa curiosidade, né? Mais ou menos da lógica do engenheiro, o mecânico, né? Ou o engenheiro civil que estuda, vê todos os livros sobre como construir uma obra, né? Um prédio, algo do tipo, mas nunca entrou numa construção civil. E possivelmente o pedreiro tem mais noção do que ele dentro desse contexto, né? Então, a gente tem essas ponderações que são bastante curiosas, que nos fazem pensar no nosso próprio dia a dia, né? Até onde vai a teoria, até onde vai a prática. Não que ele exclui totalmente a teoria, até porque ele é matemático, né? Ele tem um trabalho de mapeamento da realidade, eu sei que ele sabe, pela lógica, se a gente lê, entende que sim, ele desenvolve outras linguagens, ele tem esse contato teórico, sim, mas o que ele gosta de reforçar um pouco sobre o empirismo é que da importância da prática, que a prática ela é inalienável, né? Ela traz uma condição de que é preciso se esforçar, é preciso errar, é preciso tentar para executar algo. Não é sobre ler como tocar violão, é o tocar violão que de fato te coloca numa condição de aprendizado efetivo, né? Quando se trata principalmente de algumas lógicas mais práticas. Isso é muito curioso, né? Por isso que eu estou te falando que falo para vocês, né, que é um livro que tem temas diversos. Um ponto também aqui, só para a gente poder finalizar, ele fala um pouco sobre a via negativa da construção do conhecimento, né, que é mais saber dizer não, a desconfirmação de algo traz um refinamento da construção de um conhecimento. Você tentar provar o que não é, talvez seja um caminho um pouco melhor do que provar o que é, né? A gente saber dizer não, ter essa negação, comunica um pouco sobre o livro Essencialismo, né? Um outro livro que eu li, né? Que é a ideia de saber dizer não, fazer essa limpeza ali. Por exemplo, vai provar um teorema e vai provar tudo que não é antes mesmo de provar o que é, né? Uma lógica um pouco inversa da epistemologia, que ele chama de via negativa, e até trazendo ali um pouco esse dizer não para as questões. Ele fala um pouco sobre Jobs, né? Uma citação dele, não peguei aqui de imediato para falar para vocês, mas que ele fala que Steve Jobs, né, ele está mais feliz das coisas que ele soube dizer não, né, que ele não fez, no caso ali, do que as coisas que ele fez, né? A gente saber constituir as questões que nós não vamos fazer são tão importantes quanto as das questões que vamos fazer. Então a gente tem esse discernimento tanto na construção epistemológica do ser humano, como também uma questão de tomada de decisões, né? Um ponto ali
que é levantado durante a obra. Esse vídeo possivelmente ficou maluco, porque eu acredito que eu falei muita coisa aqui, algumas concatenadas, outras podem ter ficado um pouco soltas, mas diz aí o que vocês acharam, se deu para entender alguma coisa. A princípio fez sentido para mim, porque eu tô com as coisas aqui na cabeça ainda, tem as ideias um pouco quentes, porque eu finalizei a obra ontem, né? Mas se tiver muito fora de lógica ali que eu foi falado, por gentileza comentem aqui, porque a gente pode trocar uma ideia, tudo bem?